Você tem um medo tão grande de ter uma doença grave e mortal que até as funções normais do organismo você erroneamente já interpretou como sendo uma doença grave? Ou quando você fala com alguém próximo a você que tem uma determinada doença, você passa a ter todos aqueles sintomas da doença que a outra pessoa conversou com você? Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Michele Souza, sou formada como terapeuta e hoje vim mostrar para você como funciona o seu mundo emocional de uma maneira simples, descomplicada e de forma direta. Atualmente, com tantas doenças surgindo após a pandemia do Covid-19, muitas pessoas foram tão afetadas emocionalmente que até mesmo elas chegaram a ficar com desequilíbrio mental. Mas lembrando aqui que qualquer sintoma de doença física que a pessoa sinta, é importante primeiro procurar um médico, fazer todos os exames clínicos e após esse médico ele descartar qualquer problema de saúde físico ou orgânico, aí sim, geralmente esses problemas ou esses sintomas são diagnosticados como sendo de fundo emocional. O medo de ter uma doença grave é tão grande que as pessoas só focam e alimentam a sua mente com os sintomas dessas doenças graves. E daí elas ficam tão focadas a ponto de passarem a desenvolver as reações ou esses sintomas no seu próprio corpo, porque elas estão focadas na doença. E aí, em desequilíbrio mental, essa pessoa acaba sentindo literalmente no corpo todos os sintomas daquela doença que ela tem tanto medo de ter. Porém, pelo fato dela ficar focada nessa doença, ela acaba desenvolvendo os sintomas de forma emocional. Esse comportamento de medo do desconhecido, principalmente de uma doença, porque não sabe como que aquela doença vai se desenvolver no seu próprio corpo. Esse medo excessivo, ele mostra de forma clara para gente que já entende sobre a ansiedade que a pessoa está com um transtorno de ansiedade de doença. Então, é importante a gente entender que quando uma pessoa começa a desenvolver esses comportamentos de doença ou de muito medo de doença, o excesso do medo, é necessário ter o acompanhamento de um profissional terapeuta para que ele possa, de forma específica, cuidar dessa pessoa no sentido de que ajudá-la a vencer e a resolver as causas do que traz essa ansiedade da doença para essa pessoa. Esse profissional, ele irá fazer um acompanhamento onde vai te ajudar a fazer um tratamento que respeitará o seu limite, os seus medos e vai entender a causa desse excesso de preocupação com a sua saúde. E um profissional terapeuta vai te ajudar a refletir sobre o seu estilo de vida. E assim como meus clientes que chegam até mim com essa ansiedade da doença, eles conseguem encontrar o equilíbrio entre a emoção e a lógica, você também pode se livrar desse excesso de medo de ter uma doença grave, ou seja, esse excesso de preocupação com a sua saúde. É normal a gente se preocupar com a nossa saúde, é normal a gente se preocupar em não ter uma doença. Porém, existe um limite entre a pessoa ter preocupação e a pessoa ter um excesso de medo ou um excesso de preocupação. A gente sabe que tudo em excesso faz mal, mas eu tô aqui para te dizer que você pode sim se livrar desse excesso de preocupação com a sua saúde, desde que você esteja motivada a cuidar e a resolver a causa desse excesso de medo ou a causa que te traz essa ansiedade. E além disso, você irá aprender a gerenciar os pensamentos negativos a ponto de não permitir que eles afetem a sua vida. E você também vai poder se livrar
das tensões que você sente no corpo ou tensões em partes do corpo que você sente. Também você irá conseguir se livrar dessa falta de ar que você frequentemente sente. Além da falta de ar, também vai conseguir se livrar, se for de fundo emocional, os seus problemas de saúde, né? Estamos pensando aqui. Então, esse excesso de medo da doença faz muitas das vezes algumas pessoas se sentirem, por exemplo, com a frequência cardíaca desregulada, ou acelerada ou diminuída. Então, o objetivo, quando você tem um problema de saúde que tem um fundo emocional, é ir na raiz do problema, é entender a causa, é entender e resolver aquilo que te faz mal, que te traz sentimentos negativos, para que você possa se libertar de tudo isso e possa ter uma vida muito mais tranquila e calma. Assim, você vai poder viver a vida de uma forma muito mais leve. Se você gostou desse vídeo ou conhece alguém que passa por esse transtorno da ansiedade da doença e você quer ajudá-los a conseguir se livrar desses sintomas e desse excesso de preocupação com a saúde, por favor, curta, comenta, compartilhe aqui esse vídeo para que outras pessoas possam também conhecer esse conteúdo e possam ter a vida de uma forma muito mais leve.